Defeitos são classificados no sistema Toyota de produção como um dos 8 desperdícios mortais para a eficiência de fluxo. Defeitos geram retrabalho, estresse, pressões, perdas, ineficiências, insatisfação do cliente. Então, é bem importante que a gente consiga pensar sobre eles, tratá-los e cada vez mais ter um processo mais livre de defeitos, certo? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Imagine um fluxo típico de desenvolvimento de software, onde a gente pega aqui a necessidade, né, um problema que um cliente tem, e a gente entende essa necessidade, entende o requisito, depois especifica como isso tem que ser construído. Geralmente a gente faz um protótipo de tela, fala como que aquela coisa vai funcionar, né? Depois a gente entra numa etapa aqui de definir tecnicamente como vai resolver aquilo, né? Eu vou ter um componente reutilizável, vou usar uma API, como que vai ser a estrutura de tabelas, né? Como que vai ser a divisão do código. Então, geralmente a gente pensa sobre isso, né? E partimos aqui para o desenvolvimento. Vamos codificar. Depois a gente tem uma etapa aqui de testar isso, tudo que a gente fez, para garantir que tudo que a gente fez até então, né, estamos entregando aqui uma funcionalidade que esteja ok. E aí mostramos para o cliente, para ele validar e realmente a gente entender se era aquilo que ele queria. Depois a gente implanta e go, né? Temos aí aquele item, aquela necessidade dentro lá da visão do cliente, ok? A verdade é que cada etapa que a gente trabalha, ela é candidata a inserir defeitos no fluxo. Costumo dizer que a melhor forma de você não incluir defeito é não fazer nada, né? Mas não tem jeito, a gente precisa é, executar etapas do nosso processo para gerar a entrega ali, satisfação do nosso cliente. Então, muitas vezes, né, os defeitos começam lá, né? Na hora que eu vou entender a necessidade do cliente, eu posso já estar inserindo o defeito no meu processo, né? Documentação da necessidade, eu capturei isso de forma errada, me equivoquei nesse processo. Eu também posso especificar a funcionalidade de forma errada, né? Fazer um protótipo errado, a regra de negócio ali também errada, né? Pode acontecer, ou faltando, ou ambíguo. Depois, eu posso também inserir defeitos aqui técnicos, né? Tomar decisões erradas tecnicamente. E aí, no desenvolvimento, que é o mais típico de todos, a gente também está lá sujeito a inserir defeitos, né? Então, imagina que a gente inseriu aqui um código errado, lógica errada, ponto e vírgula faltando, né? Defeitos. Então, imagine que nesse processo aqui, nós inserimos até então 13 defeitos. Então, o que que a gente faz? A gente tem um fluxo onde geralmente nós colocamos aqui testes para funcionar como um grande filtro. Então, imagine que nesse processo dos 13 defeitos, a gente detectou 7, mas ainda vazaram 6. E aí, na etapa de homologação, funciona também como mais um filtro, né? Então, na hora que a gente vai mostrar ali para o cliente, está testando às vezes no ambiente lá de homologação do cliente, a gente pode ainda detectar mais defeitos. Então, os 6 que vazaram, eu consegui nesse caso aqui detectar 2, mas 4 ainda estão passando lá para o cliente, né? Esses 4 aqui. E aí, o que que pode acontecer? Na hora que eu vou implantar, pode ser que também eu gere mais defeito, né? Um script errado, eu estou colocando um arquivo de configuração errado, por fim. Então, significa que eu deixei vazar 5 defeitos aqui para o meu cliente. Então, nesse processo, se a gente fosse pegar uma métrica, né, de desempenho do processo, no total a gente inseriu 14 defeitos, conseguimos detectar 9 e 5 vazaram. Então, a gente está falando aqui de uma eficiência de retenção de defeitos de 64%. Então, esse seria aí um caso típico, né, de dinâmica de defeitos. Quando a gente quer melhorar a eficiência, né, de fluxo, de processo, a gente precisa tentar reduzir a inserção de defeitos e aumentar a capacidade de detectar e remover esses defeitos.
Então, esse aqui é o exemplo típico que a gente apresentou antes aqui, né? A eficiência atual do meu processo é essa. Agora, imagine que eu faço melhorias e tenho essa nova realidade. Tá? Imagine que agora o meu processo ele se comporta dessa outra forma. Então, em cada uma das etapas, eu comecei a adotar práticas para melhorar a minha capacidade de gerar mais qualidade. Então, desde o início aqui, eu capturo requisitos com melhor qualidade, especifico com melhor qualidade, desenvolvo com melhor qualidade. Então, eu estou inserindo menos defeitos, né? Olha aqui, em comparação com esse processo de cá. E eu consigo também filtrar mais defeitos aqui nas etapas. Então, imagine que eu fiz essa melhoria de processo e consegui aqui, né, ao invés de inserir 14 defeitos, eu estou inserindo 6, melhora de 57%. Ao invés de reter 64% dos defeitos, agora estou retendo 83%. Então, significa que eu dei um salto muito grande de melhoria. Okay? É esse o objetivo que a gente tem de melhorar a eficiência de processo. Isso vai fazer com que os nossos prazos diminuam, a gente tenha menos estresse, a gente consiga entregar mais, produzir mais, né? Trabalhando a mesma quantidade de horas por dia. Então, melhoria de processo é isso. É como que a gente dá mais qualidade em cada uma das etapas para que o nosso esforço, as nossas horas tão preciosas diárias, né, sejam investidas em coisas que geram valor para o cliente, não em correção e remoção de defeitos. Então, esse é um dos caminhos para melhorar o processo, trabalhar defeitos. É sempre importante, pessoal, entender que no trabalho do conhecimento, que é o que a gente atua, desenvolvimento de software, uma das principais causas de inserção de defeitos tem a ver com comunicação. Toda vez que a gente precisa pegar uma ideia e passar por uma outra pessoa, nós estamos ali transportando a ideia de um meio para outro e muitas vezes os defeitos surgem justamente aí. Tá? Esse exemplo aqui é uma figurinha que vem do livro do Management 3.0, né? Então ele fala muito ali sobre um capítulo só sobre comunicação dentro desse contexto, né, do tipo de trabalho que a gente faz, trabalho criativo. Então, o que é interessante, né, pessoal? É, a pessoa que tem uma ideia, uma necessidade, muitas vezes o primeiro passo dela é tentar traduzir o que está no cérebro, que ela pensou, numa linguagem falada, escrita. Ela precisa traduzir isso de alguma maneira. Nesse processo aqui, a gente já tem perdas. A própria pessoa já gera perdas de comunicação. Então veja que já é diferente do que ela pensou, que ela conseguiu explicitar, né? Seja num documento, seja verbal, enfim, já teve perda aqui. Existem perdas também simplesmente pelo meio de comunicação, né? Ruídos, formatos, né? Você vai mandar um texto, um e-mail, uma comunicação às vezes falha, e o meio de comunicação também gera perdas. Repare que, de novo, aqui a gente tem perda em relação ao que foi trazido para cá. Mas também tem perda nas pessoas que vão compreender, porque a partir daquilo que eu estou escutando ou lendo, né, vendo através dos meus sentidos, eu preciso fazer com que essas coisas que os meus sensores pegaram, eu preciso jogar isso para o cérebro. E tem perda nesse processo também, né? Então veja que da origem até aquilo que eu entendi, eu tenho uma chance muito grande de perder muito, né? Então, muitos dos defeitos acontecem justamente nessas passagens aqui, né? Falha de comunicação barra entendimento pode gerar uma falha de requisito, pode gerar uma falha de especificação, pode gerar uma falha de desenvolvimento, justamente porque na passagem de bastão de uma área para outra, a gente teve aí falha de comunicação. Então, até aqui, a ideia foi entender um pouco a dinâmica de como que os defeitos surgem, né, e o que está envolvido em tentar melhorar a qualidade dos nossos processos, envolve também a detecção dos defeitos. Então, agora, o que a gente quer fazer? Nós queremos fazer uma análise e um estudo do nosso processo para trabalhar em duas frentes, como nós
já colocamos aqui nessa figurinha. Como é que eu faço para reduzir a inserção de defeitos e como é que eu faço para aumentar a minha capacidade de detecção e remoção? Então, a primeira coisa é a gente entender com mais clareza por que que eu estou inserindo defeitos. E depois fazer a seguinte pergunta: por que que eu não estou detectando os defeitos que estão sendo inseridos? Por que que está vazando essas quantidades de defeitos? Então, vamos começar a responder a primeira pergunta, né? Causas típicas para a gente inserir defeitos no nosso fluxo. Então, aqui tem algumas causas típicas, e a ideia é que a gente faça, geralmente, assim, uma levantagem amostral, pegar um conjunto de defeitos que a gente tem no nosso fluxo registrados, e para cada um deles, a gente vai fazer a seguinte pergunta, né? Por que será que esse defeito ele foi inserido? Então, causa um, requisitos mal compreendidos. O defeito foi causado por falta de entendimento dos requisitos junto ao cliente ou usuário, lá na primeira etapa, né? Então, esse aqui é um típico defeito gerado aqui, logo na primeira etapa. Mas eu posso ter especificação insuficiente, né? Erros devido à especificação, desenhos de solução inadequados ou incompletos. Então, essa também pode ser uma causa, né? Pode ser que aqui na especificação funcional ou na desenho da solução estava insuficiente, não foi muito bem pensado, não foi detalhado o suficiente, né, para fazer um bom desenvolvimento. Ou seja, já chegou ali no desenvolvimento com problemas. Falha na comunicação. Então, pode ser que a especificação estava boa, que a gente capturou bem o requisito, mas no momento do repasse, ou seja, nessas conexões aqui, né, passar o bastão de um lado para o outro, entendeu errado, né? Desenvolvedor, poxa, eu entendi desse jeito, achei que era para fazer isso. Não, cara, mas não era isso que era para você fazer. Aqui na especificação está falando isso, 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 isso. Ah, mas eu entendi errado. Ou teve um problema ali de compreensão, né? Então pode ser uma das causas. Distração, falta de atenção, né? Às vezes eu estou ali fazendo desenvolvimento, falta de foco, eu vou lá e, cara, faço um código errado, uma lógica que não estava boa. Prática ruim de programação, erros originados por causa de técnicas inadequadas de codificação ou falta de boas práticas. Erro de lógica, né? Então, às vezes o código funciona, compila, mas tem erro de lógica lá dentro. Aí aqui a gente já está partindo mais para defeitos, né, inseridos aqui no desenvolvimento. Erro em bibliotecas reutilizadas. Então, às vezes pode ser que eu estou usando um componente de terceiro ou algum outro time que desenvolveu e o defeito está lá nesse componente, não está no meu código. Então, isso também pode acontecer. Ou eu posso estar deixando passar defeitos porque talvez eu não testei muito aqui. Aqui a gente está falando de teste de desenvolvedor, né? Não é o teste de software que vem depois aqui, né? Essa etapa aqui não é isso que a gente está falando aqui ainda. Eu estou falando o seguinte, né? Esse defeito ele passou, eu deixei vazar um defeito de desenvolvimento, porque às vezes eu mesmo, enquanto desenvolvedor, eu não fiz testes suficientes. E às vezes na pressa isso pode acontecer, né? Você vai lá, faz um código, talvez você nem testou se ele compila, ou às vezes ele compilou, está funcionando, mas você não testou de verdade. Você pegou o código, publicou lá no Git, no repositório, mandou para frente, né? E aí lá o tester vai tentar executar e de cara já solta um erro, né? Ou eu não testei algumas funcionalidades, fiz um teste muito viciado aqui, né? Eu não testei cenários diferentes, né? Eu não testei outras telas que podem ter sido impactadas com essa, né? Então, o trabalho aqui de cada etapa dessa, desde o requisito até o desenvolvedor, é passar para frente com a maior qualidade possível. Então, a gente precisa, de fato, fazer muitos testes. Então, a primeira pergunta é essa, né? Por que que a gente está inserindo os defeitos? Qual é a principal causa? Poxa, de uma base aqui de 50 defeitos que a gente pegou, 25 deles, 25%, está relacionado, por exemplo, a pouco teste, né? Ou eu tenho 30% que está relacionado à especificação.
que a gente está fazendo aqui? Identificando a causa da inserção de defeitos. Então, onde é que está o maior volume de motivos de por que a gente está inserindo defeitos? A partir dessa análise, dessa percepção, a gente tem como pensar em ideias para melhorar a eficiência do nosso fluxo. Perfeito? Mas a gente nunca vai ser 100% perfeito. Sempre vão passar coisas de uma fase para outra. E é por isso que a gente tem as etapas aí de teste e homologação. Mas a gente precisa também entender o seguinte: se os defeitos estão chegando aqui na etapa de teste, eu quero filtrar o máximo possível aqui para não chegar lá em produção, né? Eu já quero que chegue aqui para homologação para o meu cliente sem defeito, né? Certinho. Quero fazer o gol do cliente olhar e falar assim: nó, top, não achei nada. Vou testar lá no ambiente de homologação para versão final do cliente e eu quero que tenha o mínimo possível de defeitos. Então, essas duas etapas aqui têm que funcionar como bons filtros. A gente não quer que chegue lá em produção. Então, aí a segunda pergunta é: mesmo que esteja sendo inserido defeitos nas etapas anteriores, por que o nosso filtro está falhando? Onde que está falhando? Então, tem algumas causas típicas aqui também que a gente pode levantar e tentar identificar o percentual. Qual é dessas causas aqui? Quais são as delas que mais respondem o motivo da gente não estar detectando os defeitos antes? Testes não realizados. Será que simplesmente eu pulei a etapa de teste ou homologação e já pus direto na produção? Pode ser. Cenários não previstos por falta de planejamento. Então, às vezes, cenário ou caso de teste, eu não previ isso no meu teste, simplesmente não testei aquilo, porque não planejei antes, né? Faltou sentar, planejar, identificar quais são os cenários e casos de teste. Então, eu nem testei aquele cenário que eu não planejei. Às vezes, eu sentei, planejei e identifiquei o máximo possível de cenários, mas me faltou conhecimento. Eu não conhecia muito bem as regras de negócio ou o domínio da aplicação. Então, pode ser que aqui nos testes eu não consiga pegar por causa disso. Cenários ausentes por não considerar dependências ou impactos de outras funcionalidades. Então, às vezes, alguns cenários não são identificados, e isso aqui é um pouco parecido com esse anterior, porque a gente não entendeu o impacto de uma mudança na funcionalidade A, o quanto ela vai gerar na funcionalidade B. Então, às vezes eu não testei a funcionalidade B porque eu nem sabia, eu nem imaginava que esse impacto ia ser gerado lá. Então, eu fiquei tão concentrado aqui na funcionalidade A, mas a funcionalidade B, que é onde teve o defeito, que foi ocasionado por uma mudança na funcionalidade A, eu nem testei, porque eu não identifiquei esse impacto. Requisitos não previstos, né? Caso de teste não previsto devido a requisitos ou situações de uso que não foram levantados inicialmente. Então, muitas vezes acontece, né? Tipo, mas isso não tinha sido previsto inicialmente. Não tinha nem como eu testar, né? Falha na comunicação interna, então é muito parecido com o que a gente viu antes. Pode ser que eu não fiz o teste e não peguei aquilo porque eu interpretei ou foi entendido de forma diferente. Então, pode ser que eu nem. é, a minha percepção parece que está tudo ok, testei, está tudo certinho, mas é porque eu entendi errado, né? Então, o mesmo problema que um desenvolvedor pode ter na hora de implementar algo e implementar errado porque entendeu errado, pode ser que na hora de fazer o teste eu também teste errado porque eu entendi errado. Cenários não testados. Então, aqui a diferença é eu não previ e aqui eu não testei algo que eu previ. Então, imagine que eu identifiquei os cenários e casos de teste, mas eu não executei por causa de pressão de prazo. A gente decidiu, cara, não dá tempo de testar isso. Toca, né? Ou então, porque às vezes era muito complexo eu testar. Teria que fazer várias configurações, várias telas, teria que mexer em vários lugares para conseguir passar por aquele caso de teste e testá-lo. E às vezes a gente pode tomar essa decisão do tipo, vai assim, a gente não vai testar esse cenário porque
custo de teste dele pode ser muito alto para agora. Às vezes o ambiente está divergente, né? Então, o ambiente que eu testei, né, no sistema operacional, no browser, é, a versão, pode ser que eu não peguei os testes mesmo, né? Porque não está refletindo o ambiente de produção. E por último, às vezes a gente está com o ambiente tudo certinho, mas a massa de dados, né? Aquela massa de dados específica que eu estou usando, ela está às vezes pobre, os dados são muito fictícios, não representam os dados reais de produção. Então, eu não pego muitas vezes o defeito por causa da falta de dados. Então, era isso, pessoal. A- Resumos de análises que a gente pode fazer. Então, primeiro ponto, por que que estamos inserindo defeitos? Segundo ponto, por que que a gente não está detectando? Então, quando a gente faz uma análise, né, dos defeitos, de uma amostra de defeitos que a gente tem, né, registrado na nossa ferramenta de gestão, olhando sobre esse prisma, a gente começa então a entender onde que a gente pode fazer ações para melhorar o nosso fluxo de processo e ter um cenário parecido como esse de cá, né? Como é que a gente vai melhorando cada vez mais para que o nosso fluxo tenha mais eficiência?